pessoal, beleza? Bom, o nosso entrevistado de hoje é um escultor artístico, é o Flávio Cerqueira. Como é que tá, meu querido? Salve, irmão. Satisfação, tranquilo? Você, beleza. irmão. E nós vamos aqui fazer um bate-papo para você falar um pouco sobre a sua arte, né? Principalmente envolvendo aí a fundição artística, né? Que é a arte em metal. É isso? É isso aí. Vamos que vamos? Vamos que vamos. Aliás, inclusive Tem, aqui já tem um exemplo aqui seu, né, cara? Pirei, cara. Quando vi isso daqui, falei, muito bonito, parabéns, cara. Valeu, legal mesmo. Beleza? Vamos lá. Flávio, quando que surgiu o seu interesse pela arte de fazer as esculturas e quais foram as suas principais influências ou referências artísticas? Cara, o meu interesse por arte, assim, ele não vai do desenho, dessas coisas que todo mundo quando é criança desenha e tal. Claro, você desenha, mas não tinha muito tão interesse nessa ideia de arte e tal. Quando eu tinha uns 16, 17 anos, eu trabalhava no centro da cidade de office boy. Então eu colava, boa profissão. Eu colava nos hippies, sabe, da Praça da República. Quem não é de São Paulo, a Praça da República é uma praça central, no centro da cidade de São Paulo. E eu ficava conversando com os hippies. E trocando ideia com eles, assim, eu aprendi a fazer bruxa, marica, duende, essas coisas. Você fazia aqueles bonequinhos, né? Os artesanatos, né? Fazia os artesanatos. E aí, cara, pra mim aquilo era arte, sabe? Não tinha essa arte acadêmica, elitista do museu, enfim, não tinha acesso a isso. Uhum. Aí em 2000, eu entrei a primeira vez na Pinacoteca de São Paulo, e aí eu vi a escultura do Rodin. Nossa! E eu falei, cara, tipo, como assim? O que é isso? Aí eu bati assim, ó, do lado, assim, pra eu ver o que era, tá ligado? Aí eu falei, puta, tipo, bronze, tipo, eu achava que era cobre. Nossa. Aí eu fui lá na ficha técnica, olhei, cara, bronze, escultura em bronze e tal. Aí eu saí de lá alucinado e saí de lá e falei, cara, eu vou ser igual a esse cara. Nossa. Eu vou fazer escultura em bronze. Com a minha pretensão ali, juvenil. Bateu na hora essa vontade? Cara, bateu, porque, por exemplo, eu já modelava o Durepox pra fazer as bruxas, os duende, os dragão, as marica, sabe? Que eu vendia na escola, vendia na rua, vendia no bairro. Que legal, velho. E aí eu falei, cara, isso aqui é nobre, sabe? Isso aqui é nobre. Metal, bronze, cobre. E aí eu, cara, tipo, eu preciso aprender a fazer isso, porque eu já vi as esculturas nos monumentos da cidade, mas aquilo não tinha relação nenhuma comigo, sabe? Porque era tipo uns caras no cavalo sempre, assim, uns caras no cavalo, uns caras brancos, tipo, com busto em algum lugar que leva nome disso, de rua, de praça, de alguma coisa disso. E, cara, não tinha essa relação, eles não faziam relação nenhuma comigo, Sim. né? E aí quando eu vi o Rodin a primeira vez, que eu falei, cara, escala humana, essa coisa meio próxima. Nossa. Então eu comecei a me identificar com aquilo. Eu falei, nossa, tipo, essas poses que o cara faz ali, essas pessoas. E aí eu comecei a procurar curso de escultura, sabe? Com vários artistas, vários escultores. Então a minha referência, a primeira referência é o Rodin, sabe? Isso é legal. Uma importantíssima referência. É uma importantíssima referência, só que depois essa referência é importante para um começo, mas eu também começo a depois desconstruir essa referência, porque você pensa, cara, tipo, as pessoas que o Rodin retratava eram do entorno dele, sabe? As pessoas que ele via ali. E aí eu comecei a entender isso, que eu poderia também, nos meus trabalhos, retratar as pessoas parecidas comigo, sabe? O seu olhar. O meu olhar. Tipo, então, os primeiros modelos, assim, vamos dizer que modelo, eu não uso modelo para ficar fazendo idêntico, assim, sabe? Eu uso como referência, para ter uma ideia ali de uma idealização de um corpo, de uma imagem. Então eu comecei a usar os moleques da minha rua, cara. Nossa, que legal, cara. Pra começar a entender, tipo, essa relação de um nariz, uma boca. E eu no começo, assim, eu não tava pensando, tipo, eu tô fazendo um trabalho que é brasileiro, um trabalho que tá discutindo questões raciais, nada disso. Você simplesmente fazia? Eu fazia, mas, cara, tipo, periferia de Guarulhos, né? Eu cresci no bairro dos Pimentas, em Guarulhos. Então, cara, tipo, é o que eu tenho no meu entorno, preto, nordestino, sabe? Uma coisa que eu até acho interessante que é assim, você poderia ter vários formatos de arte. Uhum. Por que você escolheu assim logo a arte em metal? Cara,
essa identificação que você falou, pô, é isso que eu quero fazer? Foi esse... Foi isso, e de certa forma porque assim, eu pensei, cara, isso tem uma resistência. Então, a primeira coisa que veio no trabalho foi uma resistência, a resistência do material. Que eu podia fazer alguma coisa que ia durar mais que eu. Sabe? Entendi. Então eu comecei a pensar assim, cara, como que eu... E isso já é na inocência, ali no começo. Ali. Hoje eu falo tenho um entendimento maior, porque você se debruça pelo que você está fazendo e tal. Mas eu falo, cara, isso aqui vai ficar mais tempo que eu. Então, eu comecei... Sua história, seu legado, né? Eu comecei a entender sua arte. Que eu com essa ferramenta, com a escultura, eu poderia tocar em assuntos que não são muito bons de tocar, sabe? Porque eu uso a estética ali para fazer a modelagem, tudo bem modeladinho, bonitinho e tal, mas eu tô tratando de assuntos que são, cara, que me incomodam, sabe? Que são problemáticos de quem cresce sem pai numa periferia de uma grande metrópole, saca? Eu acho bem interessante quando você entra nesse tema, que nem, por exemplo, a gente vê que o seu formato de trabalho está muito assim, retratado na figura humana, né? Por que você teve essa escolha? Cara, a figura humana, ela é importante pra mim, porque eu acho que só a figura humana é capaz de dar conta do que eu quero falar. Nossa. Porque eu tô colocando o dedo na ferida de problemas, de mazelas que são minhas e que esbarram em outras pessoas, sabe? Que são contemporâneos, parecidos e que vêm dos lugares que eu venho. Porque quando você trabalha com uma figura humana, é universal, cara, porque os seres humanos existem no mundo inteiro, né? Sim. Somos seres humanos. E ali você tem uma relação, porque, por exemplo, eu trago para a escultura, porque a escultura ela sempre teve a serviço de representar grandes feitos, Sim. personalidades. E eu falei, cara, mas e as coisas que são simples, né? E essas fragilidades, tipo, e esses vazios que existem dentro da gente? Isso não é heróico você acordar de manhã e falar, cara, tá tudo bem na minha vida, tenho um teto, tenho uma família, mas alguma coisa aqui dentro falta, sabe? Porque você fica pensando que eu não estou completo. No sentido de, não de uma questão financeira, às vezes, material, mas uma coisa imaterial, né? Porque às vezes você tá ali no estresse do dia a dia, mas você não consegue, tipo, tá muito perto da tua mãe, do seu filho. E isso às vezes te deixa um vazio. Falta um preenchimento ali. Então eu tô falando de situação do dia a dia. Quando eu falo de situação do dia a dia e de questões que são humanas, cara, eu me conecto com pessoas do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa. É uma linguagem única. Porque é uma linguagem única. Porque a partir de quando você tem uma relação que é física, que as escalas do meu trabalho elas não são monumentais. Então, e elas são geralmente menor um pouco que a escala humana, sabe? Então você tem aquela coisa, porque eu já tiro, não é uma pessoa, é uma escultura, é um objeto. Só que a partir do momento que eu trago pontos de conexão com as pessoas, a interação fica maior. Porque no começo, quando eu comecei a frequentar museu, galeria de arte, eu achava tudo aquilo hermético, meio complicado, porque eu não entendia nada, me sentia burro. Porque eu falava, cara, tipo, nossa, você precisa ter um entendimento, você precisa ler um livro. Ser intelectual. Ser intelectual. E aí eu falei, cara, tipo, eu tenho que trabalhar direto. A pessoa ter um embate com o trabalho e ela ter relação direta com aquilo, com aquele objeto, com aquela figura, sabe? Sabe uma coisa que eu acho interessante também, que assim, quando você fala todas essas informações, né, que vêm das suas, vamos colocar no lado mais psicológico, das suas profundezas, a gente percebe que tem um lado muito assim, o seu trabalho está muito mais envolvido com o seu lado, o seu estado de espírito. Então a sua arte transmite o seu estado de espírito, é isso? Cara, ele de certa forma ele esbarra numas biografias ali, né? Porque na verdade quando eu tô fazendo uma escultura é os meus problemas que eu tô resolvendo. Nossa. Saca? Só que o problema, quando eu resolvo o meu problema, eu transfiro para o outro também esses problemas. Porque às vezes os problemas são iguais, sabe?
Então, quando eu coloco essas mazelas que a gente tem na nossa vida, não é um privilégio meu de ter isso, sofrer isso ou de pensar isso. Acaba esbarrando no consciente coletivo. Então, quando eu trago questões que são humanas, sabe, dessa psique humana, que eu consigo conectar com mais pessoas, sabe? E aí, eu não conecto com o intelectual, o letrado da faculdade. Eu conecto todo mundo, cara. Que mesmo que não tenha um background de arte. Então, cara, quando eu tenho o trabalho que ele conecta não só com a pessoa que é letrada, intelectual, que estudou arte, pra mim o trabalho ele começa a fazer mais sentido. Porque eu consigo me conectar com a pessoa pelo objeto, sabe? Pela escultura, pela forma, pela figura, pelo assunto que eu estou tratando, sabe? Isso também tem muito a ver, por exemplo, assim, as obras que você faz, ela tem uma linguagem estética, mas ela atinge mais para o popular. Sim. Esse modo de trabalhar o popular é para poder realmente mostrar sua verdade numa linguagem de entendimento com todos, principalmente quem é dentro da sua realidade. Cara, eu costumo pensar assim, eu faço um trabalho para os meus. Nos meus no sentido de que os meus, eles não são todos intelectuais, não são todos entendedores de arte. Sim. Porque a arte, ela acabam levando a arte para uma esfera elitista de poucas pessoas poderem entender. Então você coloca uns códigos ali para você, só pessoas que têm esses códigos vão conseguir ler o trabalho. Só que aí o que acontece? E aí eu, num determinado momento, eu me sentia burro e falava, cara, eu preciso entender esses códigos. Então eu fui fazer graduação, fui fazer mestrado, fui procurar o doutorado. E, cara, esses códigos são todos inventados. Por que é inventado? Porque a partir do momento que todo mundo consegue falar de arte ou de qualquer outra coisa, como que as pessoas podem se destacar e se diferenciarem de uma grande massa, sabe? É uma coisa que é muito louco isso aí, né, cara? Saca? Então, quando eu pensei assim, cara, eu posso comunicar com o que eu quiser. Porque, claro, quem tem às vezes, as conversas que eu tenho mais interessantes sobre o meu trabalho não são com pessoas das artes. São com pessoas que não entendem, tipo, em tese não entenderiam nada de arte porque não tem uma formação em arte. Mas, cara, elas estão falando de outras questões, porque a arte, ela fala de vida, fala de mundo, fala de problemas, fala de alegrias, fala de coisas feias, bonitas, coisas que incomodam. A sua arte, então, ela facilita essa comunicação. Eu acredito, cara, que Isso sim. é legal. Isso Porque é a muito bom. arte não muda nada na vida da pessoa. O mundo sem arte continuaria o mundo como a gente conhece. A arte, ela só te leva para outro lugar. Sim. Que aí você sai tipo, da tua zona de conforto e pensa coisas diferentes a partir de um gatilho ali, né? De um motivo. Então quando a gente tem um objeto de arte, seja lá qual for, você vai olhar e vai pensar, mas por que o cara fez isso? Por que ele está pensando isso? E te faz pensar em outras coisas. Gera questões, né? Gera questões. Porque a arte é uma ferramenta para fazer você te colocar para pensar. Sabe? Então, como um livro que você lê, que vai te fazer refletir. A arte também vai te fazer refletir. E esse é o grande lance, né? Da sua intenção também enquanto artista. O que eu quero com aquele objeto? O que eu quero questionar? O que eu quero contestar? O que eu quero falar com aquilo, sabe? Isso é muito legal. Os seus trabalhos têm uma relação interativa com o ambiente. Essa forma de comunicação com o público mostra suas reflexões sobre a sociedade? Quando você, por exemplo, cria uma obra como essa aqui, né, que tem um significado que é do seu interior, mas pelo meio que você vive, o que você escuta, a sua morada, do que acontece no bairro, enfim, você pega toda aquela informação e transforma numa arte. E aí, só para poder, desculpa, aí essa arte é como se fosse uma reciclagem, né? Por tudo que você sente, aí você cria uma arte moldando de uma forma, não para agredir, mas justamente para poder repensar. Eu acho que eu usava esse termo agressivo, mas eu comecei a parar de usar ele porque agressão é uma coisa muito forte. Então eu comecei a chamar de questionamentos.
sabe? Então quando eu trago um questionamento, porque quando você fala de agressão, você coloca tipo de embate físico, né, de briga. Só que não é o meu propósito com aquilo. Eu quero diálogo. E aí quando eu faço uma escultura, eu coloco uma questão. Que é uma questão que é pra mim e pra quem quiser compartilhar essa questão comigo, sabe? Porque quando eu faço o trabalho, parece, no fim das contas, o artista acaba sendo um pouco egocêntrico, porque ele começa a olhar tipo, muito pra ele, assim, como ele pensa, como... Não que o que você pensa, o que você faz seja certo ou errado. Não tem esse juízo de valor. Mas de que você só pode falar de coisas que você experiencia, né? Que você vê, que você vive. Então, se ela dialoga com uma massa, com outras pessoas, bom pra você, sabe? Bom pra quem recebe aquilo, porque o seu trabalho ele acaba tendo um diálogo maior, né? Sim. Porque, claro, você pode fazer um trabalho ali que seja, tipo, específico para um tipo de público, para outro direcionado. Então, quando eu coloco questões, porque trago questões que são do dia a dia, do mundo e tal, mas são questões que são da prática da escultura. A Sim. modelagem, o modelo, a forma, a posição, a pose. Porque eu trabalho em cima de uma tradição, né? Que é milenar. Sabe? Eu não inventei a roda, não fui eu que Não. inventei a escultura. Eu só agrego significado naquilo. O que eu faço? Eu ressignifico algumas coisas. E eu trago os assuntos, porque os assuntos que o Rodin usava, ou que qualquer outro escultor usava, era assunto relacionado ao período histórico que ele está vivendo, ao contexto social que ele está vivendo, ao contexto histórico que ele está vivendo. E o meu trabalho não foge disso, porque eu falo do meu contexto histórico, Do seu do momento, meu contexto, meu contexto, que daqui a 10, 20 anos, 30, 50, 100, sei lá, ele pode não fazer sentido, ou pode fazer muito sentido, sabe? Porque eu tô ali com coisas que me incomodam e tal. E o lance de pensar o espaço para apresentação do meu trabalho, porque eu entendo que quando eu crio um trabalho, eu estou criando uma narrativa, eu estou criando um conto. E aí eu quero colocar você, enquanto espectador, como parte disso. Por isso que às vezes eu trago elementos que são reais. Trago uma escada, um galho de árvore, um tronco, sabe? Aí ele está posicionado tipo, de um certo modo, ele está de costas na parede, ou ele está instalado de uma forma que eu coloco o espelho, que você tipo, se sinta parte daquela cena. Então é como se eu estivesse criando um filme, e aí eu congelo a cena, pum, pauso a cena, e aí você, quando você está ali, você também faz parte daquela cena. Porque você vai gerar significado naquilo. Então, quando eu faço um trabalho, são questões pessoais ali que eu fiz para aquele trabalho, só que quando você tem essa leitura, quando você tem o embate com esse trabalho, você faz parte daquele trabalho também, porque é uma relação sua com aquele objeto. E aí você tem toda aquela ambientação, o espaço que ele está inserido, seja uma praça, seja um lugar público, seja um museu, seja uma galeria, que é um espaço físico, arquitetônico, com um objeto dentro e com você ali interagindo. Então, eu entendo tudo essa cena como parte do trabalho, porque você também é coautor de significado nele. Nossa, eu acho isso muito interessante porque, consciente ou inconsciente, como espectador, né, uma vez que você já criou esse ambiente, né, que já veio da tua mentalidade, e esse processo de entendimento que cabe a mim como espectador me sentir inserido naquilo, cara, é uma coisa muito, muito significante, porque a gente passa por também ser parte da arte. Com certeza. Essa parte é muito importante de pensar a parte da representatividade, que acaba sendo, em certos aspectos, um pouco esvaziada a palavra em si, em vários contextos, mas, por exemplo, quando você vai num museu, por exemplo, no Louvre, você vai ver um monte de quadro de séculos feito com a representação de pessoas brancas, pessoas de uma elite social, reis, rainhas, sabe? Então, quando você começa a ver, enquanto periférico, enquanto preto, enquanto jovem, enquanto o seu corpo ele gera um significado na sociedade. Quando você começa a ver pessoas que se parecem com você dentro desses espaços, dá vontade de você voltar. Porque, É um atrativo, porque né? é um atrativo, claro, porque você começa a falar assim, cara, esse cara tipo, parece meu pai, esse cara parece comigo, esse cara parece minha mãe, esse cara parece meu irmão, essa escultura
lembra um momento da minha infância, essa pintura me lembra um momento da minha vida. E aí você, tipo, aquilo é gostoso. E aí você quer voltar para ver o que vai aparecer na próxima vez. Então, quando você se sente pertencente daquilo, né? Porque quando você vai num lugar, aí você vai, por exemplo, você vai numa festa que não é o que você curte e tal, você se sente meio fora do estranho no ninho ali, né? Do ambiente, né? Do ambiente. Você se sente desconfortável e você não quer voltar, você quer ir embora. Agora, quando você vai num lugar que você se reconhece, que você vê pessoas que são parecidas com você, que pensam como você, ou que têm as mesmas ideias, cara, aquilo te acolhe, sabe? Isso acontece, uma transformação que é importante, porque o museu é um lugar de formação, a galeria de arte é um lugar de formação, a academia, a escola é um lugar de formação. Então, quando você se sente acolhido num lugar, você quer ficar mais tempo. Muito mais envolvido, né? Claro, então é um acolhimento mesmo, né? Então, quando eu trago pessoas, quando eu retrato figuras que se parecem com pessoas que estão ali meio perto do meu entorno, para mim é mais, para quem está vendo, ele acaba sendo mais confortável. Porque você, de certa forma, você se vê ali, vê que a sua história foi retratada, Sim. ou que coisas que você sente está ali numa tela, numa pintura, num desenho, numa escultura, sabe? Então, acho que esse que é o barato da arte, assim, sabe? Tem um lance também que eu acho muito interessante nas suas obras, né? Que é, embora você traga essa reflexão, talvez não com a intenção de gerar polêmica, mas de questionamento, como você falou. Mas tem uma obra sua, Amnésia, que teve uma grande repercussão. Como é que foi esse processo da Amnésia? Cara, a Amnésia é um trabalho que ele acabou ficando super conhecido, assim, depois que ele participou de uma exposição chamada Histórias Afroatlânticas no Museu de São Paulo, no MASP. Pô, chegou lá no MASP, cara. Pô. E aí e é engraçado porque eu faço escultura de bronze retratando um moleque jogando tinta branca em cima dele. A figura desse moleque seria o quê? Um negro? Sim, é um moleque preto. Tá. E aí você tem, tipo, a primeira leitura que você tem ali, o moleque é ser branco. Aí eu pergunto, será? Por que será? Porque às vezes não é imposto esse desejo, não te vendem esse sonho aí de porque tipo, se você é branco vai ter facilidade na tua vida, porque não vão te seguir no mercado, Sim. não vão te enquadrar toda hora. Mas será que também não é uma oposição? Será que não é um esquecimento de você ficar anestesiado, de você não saber quem você é, desse potencial que você é? A sua identidade. A sua identidade. Talvez a amnésia não seja isso, porque da onde eu venho, esse apagamento é quando você mata alguém. Mas quando você mata alguém, porque apagar é matar. Da onde eu venho. Só que quando você não precisa só apagar ou matar fisicamente. Você pode fazer isso de várias formas. Como? Apagando as suas origens, apagando a sua autoestima, apagando a sua individualidade, o seu sujeito, a sua subjetividade. Quando você faz isso, cara, a pessoa morreu. Porque ela fica inerte ali no mundo. E ela aceita tudo e tal. E aí tem alguns detalhes nesse trabalho, porque a tinta branca, ela acabou. Porque se você perceber, ela não cobre a figura inteira, então ele está manchado de branco. Ele não está pintado de branco, ele está manchado de branco. Essa mancha não é talvez de você ter, a partir dessas imagens que você tem decorrente na sua vida, por exemplo, de Jesus ser um cara branco, de olho claro. Essa imagem não é também de você entender que a mulher mais bonita é a loira a loira magra e alta. Porque vão te vendendo também. Os padrões, né? Vão te vendendo esses padrões de você, tipo, mano, você é gordo, cara, cadê a barriguinha, tanquinho? Não tem, tipo, você é feio. Sabe? Então de você também ver a beleza. Como que funciona essa beleza?
como são. Porque quando eu falo do amnésia, ele vai tipo, para várias questões ali, mas ele fala desse apagamento do eu. Porque quando os colonizadores iam para a África comercializar pessoas escravizadas, quando eles saíam do continente, eles eram rebatizados. Então eles davam um nome católico para as pessoas. Então a pessoa tinha um nome, ela era rebatizada para ela esquecer o passado dela. Isso é muito louco, cara. O que você está falando aí, ela dá várias direções, né? Então a sua arte, ela gera questionamentos. Isso é muito bom por quê? Porque ela não fica uma obra vazia, né? Somente comercial, como a gente muito vê. O cara vai lá, faz uma obra de arte, deixa ali, mas não tem nenhum propósito. O que você faz é bem diferente. É que são várias questões, assim, né? São várias frentes de trabalho. Como tem a escultura teve muito tempo atrelada a essa representação de grandes monumentos, grandes feitos, de personalidades, então acaba gerando uma demanda para isso. Então, Sim. por exemplo, o cara quer homenagear a pessoa que fundou uma fábrica. Então ele vai contratar um artista para fazer um busto. Tem um jogador importante, então vai fazer um busto. É uma outra frente. Sim. Só que aí, como eu trabalho com arte contemporânea, né? Que a arte contemporânea ela tá a serviço não para essa representação, e sim para gerar questões mesmo, né? E diálogos. Então é uma outra frente de trabalho. Então eu uso a escultura de um modo tradicional, de fatura tradicional, para poder dialogar com as pessoas e ter questionamentos e diálogo, conversas, né? Sim. As esculturas em bronze, ela tem que ser melhor compreendida. Eu acho muito legal isso, é uma pergunta que eu acho muito interessante. As esculturas em bronze têm que ser melhor compreendida como arte, pois a sua desvalorização artística tornaram-se em objetos de vandalismo e roubo. Qual que é a sua opinião sobre esse descaso cultural? E eu vou te falar por que eu fiz essa pergunta, porque foi no seu entendimento lá no começo. Quando você começa a ver essas obras, né, em lugares públicos, as pessoas não entendem aquilo como uma obra de arte, né? Entendem como uma ocupação de espaço, mas não enxergam isso como uma arte. Como é que você vê isso? É bem complexo, porque é um trabalho de formação, né? Porque também você não pode exigir da pessoa que está ali na rua, o transeunte, de ver uma escultura e entender aquilo como arte, porque às vezes não é arte também, vamos colocar nesse sentido, né? Perfeito. A arte é entendimento da pessoa. E aí você também tem a questão do material, né? Porque, por exemplo, a escultura de bronze ela tem um valor do próprio material, que é uma liga de cobre, que é um material que tem um valor comercial no ferro velho, nesses lugares. Então imagine para o cara que tá sem um puto e tá passando fome, tá na rua, e aí tem uma escultura que já tá quebrada, ele pega um pedaço, vai ali no ferro velho, vende e descola a grana para fazer o que ele quiser, sabe? Tem esse valor do material. Então eu acho que também é um pouco também impositivo você colocar alguma coisa na rua, né? Numa praça, porque ali tem que também entender quem são as pessoas que circulam naquele lugar, né? Aquela imagem, aquela figura, representa algo para aquelas pessoas, não tem um diálogo, é impositivo. A prefeitura vai lá e põe o monumento e pronto, sabe? Muitas vezes superfaturado, sabe? Tem várias questões aí, sabe? Então... É bem profundo. É bem mais complexo, né? Porque tem um custo e tal. Às vezes ela não está preocupada com o entorno. Alguém que teve uma ideia ali, um gestor cultural, um secretário de cultura, às vezes ele tem a mulher dele que faz, ou um amigo que faz escultura, vamos superfaturar aquilo e tudo bem, né? Mas eu acho que tinha que ter um diálogo com as pessoas, com o entorno, para as pessoas entenderem por que aquela coisa está ali, né? Porque é um volume, é um corpo no espaço. Sim, sim. E aquele corpo naquele espaço, ele representa algo. Então, por que não dialogar com o entorno, né? Sabe? Conversar com as pessoas antes. Elas terem participação na cidade, né? Eu vejo isso como de grande importância, e eu acho que eu posso também colocar uma questão cultural aí. Falta incentivo, né? Porque assim, uma vez que uma obra
e aí define-se se é obra, se é uma ocupação de espaço, se tem alguns interesses. Mas enfim, de qualquer forma, essa representação ela tem que ser vista como um olhar, eu gosto de falar isso, um olhar cultural, né? Porque são através dessas comunicações de símbolos, códigos, né, de interesses que você começa a entender se aquela obra ela realmente faz frente a um propósito ou não. De certa forma, a gente não pode ignorar uma praça pública que tem uma escultura, se é de mármore, se é de bronze, enfim, como também uma espécie de um acervo, né? Que muitas pessoas talvez não tenham um interesse ou não é acessível ir até um museu. E talvez uma praça pública, quando você tem um entendimento do que é essa representação de uma obra de arte de bronze, ali pode ser um acervo de acesso para essas pessoas. Sim, porque a ideia do trabalho em praça pública é justamente para isso. Mas dentro da história da escultura tem essa questão, né? Porque a escultura teve a serviço disso, né? Essa relação que a escultura tem com para um outro objetivo, ela é recente, sabe? Porque você tem até o século XIX, final do século XIX, a intenção das esculturas era somente para ser um estatuário, né? Para decorar uma lápide de uma grande família no cemitério, sim, ou para ela estar numa praça pública fazendo um busto comemorativo, um monumento comemorativo. E aí você pega a partir do modernismo, assim, a partir do final do século XIX, começo do século XX, que começa a escultura ter uma função que é uma escala mais doméstica, que é uma relação de você gerar alguma questão com aquilo, né? Sim. Então, quando você coloca um trabalho no espaço público, ela é problemático, porque quando você coloca, ela vai agradar umas pessoas e desagradar outras. Mas ela nunca vai contemplar o todo. Sim. Isso é fato. Só isso, mas isso também é um bem cultural da cidade. Por exemplo, você tem na Praça da Sé, no entorno da Praça da Sé, vários artistas super importantes, Amilcar de Castro, Rubem Valentim, que são artistas históricos da nossa escultura brasileira, sim, que estão em praça pública, sabe? É um bem cultural. São peças que estão em museus, de artistas que estão em museus. Só que é o primeiro contato ali com as pessoas, né? Mas eu acho que tinha que ter um debate antes para saber, porque às vezes a pessoa da prefeitura, do estado, assim, contrata às vezes uma pessoa que também não é tão qualificada para fazer aquele trabalho, sim, sabe? Por conta de orçamento, de valores. Sim. Então são questões, né? A minha preocupação quando eu falo nesse ponto aí, até reforçando aqui, né, que é essa questão do vandalismo, do roubo, é lógico que a gente também não pode generalizar, porque cada qual tem, né, os seus interesses, suas necessidades e tudo mais. Então, querer colocar como uma forma impositiva, isso é arte, você não pode roubar, você não pode jogar tinta, você não pode pichar, enfim, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado porque às vezes também nós estamos falando de uma história. Sim. Né? Às vezes, e você sabe disso, quando você faz uma obra dessa, existe uma história. Sim. Então acredito que quando você expõe isso numa praça pública, né, você está retratando algo que é seu, verdadeiro, para que as pessoas possam entender e questionar. Se vê uma pessoa que de repente, na sua formação, vamos dizer assim, sem ter um conhecimento do que isso é importante, ele simplesmente vai degradar, vai, né, fazer coisas que de repente... Mas isso vai de encontro dessa colonização do espaço, né? Porque o que é a colonização do espaço? Porque quando você está com uma formação das grandes cidades ali, que a prefeitura, o estado, o governo levanta um monumento, o mais emblemático que a gente tem histórias agora recente, do Borba Gato, por exemplo, uhum, que é uma colonização de um espaço público, né, de todo, e ele não contempla todo mundo, sim, né? Porque, por exemplo, aí você vai para a segunda camada, porque você tem a fatura ali do artista, né? Que o artista que ergueu aquela escultura e tal, que foi uma encomenda de alguém, sim, ponto. Com verba pública, é um ponto também. Só que essa imagem contempla todo mundo? Não. Porque ela fez sentido ali, porque as pessoas elas não tinham muito entendimento histórico do que era aquilo, né? Porque
Mas a imagem estava ali, porque não foi colocado agora. É uma escultura que está lá há mais de 50 Sim. anos, entendeu? Só que hoje as pessoas elas estão tendo mais informação, elas estão sabendo quem são esses supostos heróis, né? Sim. Porque é um questionamento disso, desses heroísmos, né? Então, quando a pessoa vai lá e picha, ou joga tinta, ou toca fogo, é simbólico só. Não é com relação ao objeto em si, mas no que ele representa. Sabe? Porque ali é um monte de bronze, ou um monte de mármore, ou um monte de concreto, um monte de material. Só que aquele material tem um significado, aquela figura tem um significado, aquela imagem tem um significado, sabe? Então, quando você vandaliza, essa palavra também não sei se ela caberia para isso, né? Porque quando você vai lá e interfere naquela imagem, eu acho que interferência talvez seja um nome mais... Intervenção. Uma intervenção, quando você faz essa intervenção nessa escultura, é para gerar debate, é para questionar. Por que a gente tem esses heróis? Porque o Brasil é bem complexo, assim, né? Porque o Brasil é um país que as pessoas gostam muito de criar heróis, só que ela também mata os seus heróis, né? Porque é complexo essa contradição, né? Porque, por exemplo, você tem um monumento erguido lá pro Borba Gato, um exemplo. Mas aí, por exemplo, você tem outros heróis que são apagados, porque pela história, Sim. por Às vezes o descaso mesmo, a falta de interesse. Por falta de interesse naquela pessoa. De exaltar, né? De exaltar aquilo, né? Então é complexo, né? Porque é um modelo europeu, né? Tipo, é um modelo europeu, porque a gente tem uma formação que vem da França, né? Sim. Você tem a missão francesa artística que vem no século XIX para o Brasil, que é aí que começa a criar monumentos, criar estatuária, que é uma coisa que não era frequente, assim, né? Porque você tem essa modernização e essa expansão das cidades, né? Sim. Então você acaba tendo um modelo europeu de criação de símbolos, né? E algumas coisas devem ser revertidas, né? Porque os tempos mudaram, Sim, né? mas eu acho que é isso, tipo, tira do lugar, põe em outro lugar, vai para um museu, vai para algum lugar, aquela imagem vai continuar existindo, mas pode ser trabalhado de outra forma, né? Sim. Então acho que hoje, para colocar algo na rua, eu acho que precisava ser muito mais pensado, assim, sabe? Não a toque de caixa, sabe? Fazer uma coisa que realmente... Entender melhor, né? Entender melhor, e eu acho que a sociedade tem que participar disso. Por que não fazer... você tem um comércio, você mora ali perto no entorno de onde vai ter instalado a escultura, Sim. ou aquele monumento. Vamos perguntar para quem convive com aquilo, se contempla ela, fazer a sociedade participar das ações que existem no espaço público, né? Isso é bem interessante mesmo. As suas obras já circularam, né, bastante, né? Já foram para várias exposições pelo Brasil e no mundo. Numa breve reflexão, como você avalia esse reconhecimento pela sua arte? Cara, é uma construção, né? Porque eu entendo o trabalho de arte como uma profissão. Então, eu trabalho todos os dias e isso é uma forma de trabalho, porque quando você começa a buscar amplificar a sua voz, né? Quando você está ali criando aqui no ateliê, enfim, você não está fazendo para você, só para você. Você está fazendo para você também, mas quando o trabalho ele não é mostrado, ele não existe. Ele só existe para você, não para o mundo. Então, eu sempre busco relações, fazer conexões com outros lugares para mostrar meu trabalho, para que eu tenha diálogo com outras pessoas, que não seja só do Brasil, para que as pessoas também entendam como que é a vida, ou como é o cotidiano, como a gente pensa aqui também, sabe? Então eu acho que é isso, é um desenvolvimento, né? Porque dentro de uma carreira de um artista, eu acho que é importante mostrar o trabalho, seja lá onde for, sabe? Porque às vezes a pessoa fala, claro, hoje é fácil eu falar desse meu lugar de privilégio, que tem o trabalho exposto em museus no Brasil, em um monte de lugar. Mas eu acho que tudo tem um começo. Quando eu mostrava com exposição tipo, em qualquer lugar, sabe? É o mesmo. Porque eu tô conectando com pessoas, sabe?
As pessoas estão tendo acesso com isso, porque você nunca sabe quem vai receber aquele trabalho. Às vezes uma exposição numa casa de cultura, numa periferia, é mais interessante do que num grande museu no Brasil ou fora. Porque você vai abraçar ali pessoas que não têm acesso àquele lugar. E aí o seu trabalho chega naquele lugar, sabe? Então, a ideia é que o trabalho chegue em vários lugares, várias frentes, para dialogar com pessoas diferentes e que pensam diferentes do que eu, para chegar num diálogo. E às vezes o trabalho ganha camada, né? Sim. Porque o trabalho é a minha leitura. Aí quando você tem essa agregação de significado nas imagens que eu faço, nas figuras que eu represento, é bom para mim, porque ali me dá combustível para continuar fazendo outros, né? Porque um trabalho acaba levando ao outro também, Sim. sabe? Que é uma produção contínua, né? Porque, por exemplo, você falar da minha produção com 5 anos é uma coisa, com 10 anos é outra, com 20 anos é outra. Então, quanto mais abrindo essa zona de óptica, né? Quando você tem esse distanciamento que você consegue ver um horizonte maior, ali, a produção de 10, 20 anos, você consegue ter mais coisas para comparar, mais trabalhos para comparar, né? Você nunca imaginou, né? Que você poderia chegar a essa... Não, claro que não. Não. Porque não foi algo proposital, foi uma coisa que você sentiu. Cara, foi por acaso. As coisas, eu sou um artista por acaso. As coisas foram acontecendo e eu fui me deixando levar. Caramba, cara. Porque nunca na minha vida, assim, eu pensei, pô, tô fazendo Bruxa, Gnome, Duende de Durepox e daqui a pouco eu faço exposição, tenho trabalho no MASP, sabe? Tenho trabalho na Pinacoteca. Nossa. Cara, nunca na minha vida. Nem de estudante de arte eu achava isso. Estava muito fora da minha realidade. Só que eu fui me deixando levar e seguindo a tua intuição. Isso tem algo a ver com essa essência? Porque assim, o que você transparece para mim? Que você não perdeu sua essência. Você chegou nos lugares que se tivesse uma vaidade, você poderia estar, né? Sou o cara, eu sou foda. Só que não, você manteve uma essência aí que assim, você sabe o que você está fazendo, mas também sabe da sua caminhada. Cara, eu me mato todo dia. Eu me mato todo dia. No sentido de que chegar, hoje eu fui o melhor hoje. Amanhã eu tenho que começar tudo de novo. Nossa, cara, isso é muito louco, velho. Sabe? Então, é muito louco. Eu me mato todo dia porque a minha vaidade, o meu ego. Porque você fala assim, bom, hoje você faz uma exposição no museu, cara, amanhã você está fazendo uma exposição com os seus alunos. No outro dia você não está fazendo exposição nenhuma. Então, eu faço esse exercício, sabe? De me controlar mesmo, porque é sedutor. Porque você está mexendo com o ego da pessoa, né? Com a vaidade. E é gostoso pra caralho. Lógico que é. De alguém chegar e falar assim, nossa, olha, você é do caralho, você é foda. Pô, é mó legal ouvir isso. Mas, cara, se você se deixar levar, você acredita nisso e você perde, tipo, da onde você veio. As origens, né? Sabe? Da onde começou. Então eu pratico esse exercício de suicídio diário, Nossa, saca? eu acho isso fantástico, cara. De poder entender isso, de que eu evoluí. Hoje eu fui o melhor que eu pude, sabe? Sim. Hoje eu fui o melhor que eu pude. É quase o mantra de quem vai pro AA, saca? Só 24 horas. Cara, eu acho isso fundamental quando você fala, porque também tem uma coisa assim, né? Todos nós temos um objetivo, né, na vida, né? Quando a gente passa a entender esse propósito. Como artista, você já atingiu os seus objetivos? Não, porque eu vou dobrando a meta todo dia também. Porque eu me coloco desafios, né? Porque, por exemplo, eu sou realista. Então, por exemplo, eu poderia falar assim, não, meu sonho é ter um monumento não sei lá onde, ou no Museu X. Mas eu vou me frustrar. Então eu coloco pequenas metas pra mim. Cara, hoje eu vou pensar numa exposição. Depois que aí tá bom, aí eu fico trabalhando um ano, aí produzo uma exposição. Bom, a exposição tá feita, eu bati minha meta. O que a gente vai fazer? Agora eu preciso de um lugar para mostrar. Então aí você vai trabalhar para descolar um lugar para mostrar. Bom, aí você conseguiu um lugar para mostrar. Bom, agora eu preciso vender isso aqui, né? Então eu vou descobrir como que eu vou fazer para comercializar isso. Então eu vou colocando pequenas metas, né? Então eu também nunca estou satisfeito, porque a gente é humano, né? Sim. Então você sempre vai querer uma evolução, mas eu vou fazendo isso de forma consciente e consistente, né? Porque
É a mesma coisa de você fala assim, ah, pô, você vai fazer um regime. Aí você ficar lá uma semana sem comer, você vai perder, tipo, peso pra caramba. Só que aí depois você volta a milhão comendo e triplica o peso, sabe? Ah, vou pra academia. Aí você fala, não, eu vou ficar 3 horas todo dia na academia, lá malhando, vou ficar malhado. Aí, cara, você vai uma semana porque não tem consistência. Então eu vou, a minha linha de crescimento é tipo aquela, quando você tem a cartilha lá do SUS, né, que você vai acompanhando a linha de evolução do seu filho, né, a curva, né, a curva de crescimento. Então eu vou assim, cara, devagarzinho. Devagar e subindo. sempre. É, devagar e sempre. Cara, cara, nunca imaginei que eu fosse artista, nunca imaginei que eu poderia falar coisas que eu falo hoje, de ter essa visibilidade, né? Uhum. Porque quando você vem de uma periferia, tipo, você sempre é subestimado, assim, pela sua própria família, sabe? Os seus próprios iguais. Fala, não, cara, você arrumando um trabalho aqui na fábrica, fazendo um puxadinho na casa da sua mãe, tá bom, tá tranquilo, sabe? Só que aí você vai, tipo, quando você vai pra fora, é muito louco, né? Porque como eu virei homem mais cedo, né? No sentido desse homem, assim, tipo, de adulto, né? De responsabilidade. De responsabilidade, de ter que trabalhar cedo, de ter que trazer dinheiro para dentro de casa. Então eu convivi com os adultos, né? Então essa minha fase, começo da adolescência, assim, toda, ela meio que não existiu nesse sentido, Você né? já estava... Porque eu estava trabalhando, enquanto meus amigos estavam, tipo, brincando, estavam na rua, lá eu estava trabalhando, sabe? Para ganhar o sustento da minha família, para ajudar no sustento da minha casa, sabe? Só que isso não me fez menor, sabe? Isso me deu responsabilidade e me fez ver o mundo de forma diferente. E quando você tá com um adulto, cara, os caras já te dão a real. Sim. Porque você vai falar assim, pô, ó, se você fizer isso dá ruim, se você fizer isso dá ruim. Porque o cara já passou por aquilo. Então você aprende com os seus erros e com os dos outros também, né? E o importante é você entender as informações, sim, né? Sim. Então, eu poderia, tipo, me colocar numa posição ali de, sou coitado, não teve, cresceu sem pai, coitado, teve que trabalhar. Não Cara, teve mas em nenhum infância, momento eu me coloquei nessa situação, porque aquilo me serviu para ser quem eu sou hoje. A construção de quem eu sou hoje, ela só existe graças a todos esses problemas, Graças a Deus. sabe? Que eles são problemas que às vezes é um problema que eu precisava ter. Tipo um karma mesmo, sabe? Sim. Coisas que eu precisava passar Para fazer sentido, né? para poder fazer sentido em quem eu sou hoje. E olhar o mundo como eu vejo hoje. Porque eu só sou eu graças a tudo que eu fiz. Todas as minhas escolhas, todas as coisas que eu... Suas conquistas, minhas suas derrotas, seus derrotas. aprendizados. Porque tudo isso é feito a partir das derrotas, do fracasso, né? Das suas fragilidades. A fragilidade é a mais importante. Sim. Porque quando você está ali nesse lugar de fragilidade, quando você está tipo, derrotado, não tem ninguém ali do seu lado quase, sabe? São poucas pessoas que você estão... com você mesmo. Porque é o teu eu, sabe? Porque as pessoas, todo mundo tem a sua individualidade. E quando você pensa na sua individualidade, é só você com você, é os seus demônios ali, mano. Sabe? Que só você sabe onde aperta o calo. Que não adianta tipo, você ir falar com tua mãe, com a tua esposa, com o teu esposo, com o teu companheiro, que seja lá quem for. É uma coisa que você tem que ir resolvendo. Você tem que resolver. Então eu faço esse exercício, assim, de... Cara, hoje eu fui a melhor pessoa que eu pude hoje. Errei pra caralho. Amanhã eu vou tentar ser melhor. E sempre tentando ser melhor, sempre tentando evoluir. Porque às vezes você tá num lugar, assim, numa posição... Vamos falar do mundo das artes, assim, né? De falar assim, mas eu sou um artista, eu sou um criador, sabe? Eu penso. Cara, todo mundo pensa, todo mundo cria. Uns mais, outros menos, mas... Mas eu acho que é um pouco nesse lugar, sabe? De você tentar sempre entender como que você chegou até ali, né? E se manter fiel naquilo que você acredita. E acreditar na sua intuição. Porque às vezes a sua intuição, ela vai te levar a outros lugares, Sim. né? Porque a grama do vizinho é sempre mais verdinha, irmão. Saca? Mas você não sabe, tipo, a colheita que você teve ali.
Porque quando você faz uma plantação, só você que colhe, mano. Só você vai ver o resultado. E se eu plantar mandioca, não adianta querer colher pepino, tá ligado? Então é aquilo, tudo que você tá plantando que você vai colher. Pode você fala assim, ah, tá, mas isso aí é quase um sermão bíblico, sabe? De pregação. Mas é verdade, cara. Porque você tá de passagem nesse mundo para aprender e evoluir com isso, sabe? E ir pro next level, sabe? É essa que é a coisa. Por um acaso eu sou artista, por um acaso eu falo de questões que esbarram ali Sim. com a minha verdade, com a minha realidade, mas é verdadeiro, é tudo aquilo que eu acredito. Então por isso que potencializa, né? Porque é muita energia, cara, que você põe num trabalho que você está fazendo, seja ela qual for. Ainda mais sendo verdadeiro, cara. É isso que funcionam as coisas. Queridão, encerramos aqui a nossa entrevista. Foi, cara, show de bola. Obrigado pelo Espero papo. que vocês aí tenham gostado. Obrigado por acompanhar nosso papo aí. Eu acho muito legal nessa conversa, porque além de mostrar um pouco mais de você, aqui a gente gravando, nós também tivemos a oportunidade de falar nos bastidores, que também mostrou muito de você. Eu também tive uma identificação, porque eu também tenho, né, a minha história, né? E eu acho muito legal essa troca. Cara, satisfação total de conhecer você, meu. Pô, espero que a gente possa se cruzar mais vezes aí. Beleza? Valeu, pessoal. A nossa Obrigado. pública aí. Um abraço. Até mais. Valeu. Isso. Aí.